Venho aqui dizer que nós tivemos, neste processo eleitoral, muitas sinalizações, inclusive de isolamento daqueles que defendem uma lógica de extrema-direita, de negação do outro, se o outro não for o seu próprio espelho. Nós precisamos entender que a nossa humanidade a gente constrói na própria diversidade. Nós tivemos no Partido dos Trabalhadores um aumento do número de prefeituras, um aumento no número de 40% de vereadores e vereadoras eleitos e eleitas, e tivemos, diferentemente das últimas eleições municipais, uma prefeitura do porte da prefeitura de Fortaleza, que muitos anunciavam de forma absolutamente inadmissível que ela seria uma prefeitura da extrema-direita, e o povo votou no Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Aliás, é muito inegável, se a discussão de ideias ela fosse a pauta, e se nós não tivéssemos a política sendo capturada pelo ódio e pela própria mentira, não restaria qualquer dúvida sobre o que o Brasil está construindo de propostas que sejam propostas que pontuem a necessidade de respeito à própria população. Nós temos um dos menores desempregos dos últimos anos. Nós temos uma inflação absolutamente controlada, nós temos um crescimento do PIB que indica a correção da política ou das políticas que estão sendo implementadas no Brasil. E aqui nós vamos ter, então, um país que está sendo devolvido para o povo brasileiro. Essas eleições, elas foram eleições de reconstrução da própria democracia. E elas vão também mostrar o impacto do orçamento secreto, do orçamento das emendas PIX, da utilização do orçamento, não a partir da vontade do próprio povo. Contra o orçamento secreto, nós temos que defender o orçamento participativo, que a população possa definir e construir os instrumentos para tanto, onde ela quer utilizar o seu próprio recurso. Nós estamos em curso e temos em curso uma reforma tributária que busca fazer com que nós, como disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tenhamos o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Muito se fala aqui que vai ter aumento de impostos, mas aqui não se discute que nós vamos ter o cashback, que é a devolução dos impostos pagos pela população que mais precisa, que nós estamos discutindo, e o Brasil tem buscado fazer essa discussão em nível internacional, a taxação das grandes fortunas, que não tem como você não ter ou impostos sendo pagos a partir de lucros e de dividendos, e nós tenhamos uma carga tributária que incide sobre o trabalhador e a trabalhadora, com um compromisso que vai ser honrado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de que quem ganha até R$5.000 tenha a isenção do imposto de renda, ou seja, que você possa ter uma política tributária que ela possa enfrentar as desigualdades nacionais. Celso Furtado dizia que cabe ao Estado enfrentar os problemas nacionais. E nós temos um Estado que conviveu quase 400 anos com a escravização, um Estado que é o Estado do epistemocídio, que é o Estado do genocídio dos povos indígenas, que é um Estado que precisa enfrentar as suas próprias desigualdades. As desigualdades de gênero, porque é muito importante a decisão e a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de assegurar que nós tenhamos remunerações iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função, e que nós possamos avançar na comprovação de que as empresas, elas efetivamente exercem e efetivam a isonomia salarial entre homens e mulheres. Portanto, nós estamos vivenciando a reconstrução do próprio Brasil. Nós tivemos hoje uma audiência pública sobre os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, as metas, que se cria mais uma meta no Brasil da igualdade racial, porque o recorte racial ele vai estar permanente na avaliação das desigualdades, bem como o recorte de gênero. São as mulheres
que hoje tem uma grande parte que dirigem os lares são mantidos pelas mulheres, num percentual que cresce a todo dia, que são as maiores vítimas de todas as desigualdades, e as mulheres negras maiores vítimas do que as próprias mulheres. Quando se faz essa condição de dialogar entre as diversas discriminações, isso tudo está sendo enfrentado neste país que está sendo presidido por Luiz Inácio Lula da Silva, eleito pelo povo brasileiro. E muitas vezes eu tenho a impressão que essa tentativa de capturar a política para transformá-la em redes ou em mensagens para as redes sociais e não num debate efetivo de ideias é de quem não consegue fazer a discussão das proposições que estão sendo pautadas e que estão sendo efetivadas neste país, porque não tem argumentos. Como não tem argumento esta proposição de retirar o poder do TSE ou a condição de totalização dos votos apurados do TSE. São escaramuças ou são cortinas de fumaça que são construídas para que não se faça a discussão de como o Brasil está saindo da fome, eu diria, está saindo das fomes, porque o Ministério da Cultura voltou, e voltou respeitando as diversas expressões culturais e expressões artísticas nesse país, que é um país que carrega profunda diversidade, e a diversidade, ela precisa ser homenageada e ela não pode se transformar em desigualdades para aqueles que acham que os seres humanos cabem dentro de um único modelo e que podem ser rotulados. O ser humano não pode ser rotulado, porque a nossa humanidade pressupõe liberdade, pressupõe afetividade, pressupõe diversidade e pressupõe condição de sujeito. Nós estamos no processo de reconstrução do Brasil de forma muito intensa. E o povo brasileiro foi muito firme ao estabelecer uma série de derrotas em capitais, na grande maioria das capitais, em que o ex-presidente da República inelegível, acusado de tantos crimes, inclusive de roubar joias do erário público, se dedicou de forma muito especial para tentar emplacar os seus candidatos. Por isso nós estamos aqui para dizer que o Brasil está sendo reconstruído, e reconstruído com quem tem sensibilidade de entender a dor do outro e tem empatia, porque fascistas não conseguem ter